Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é a questão da primeira fase do vestibular da Unifor do curso de Medicina. E é uma questão que trata sobre movimento uniforme no lançamento de flechas. Tá bom? Vamos ver o que essa questão diz para nós. Essa questão diz assim: Gabriele, ex-campeã da modalidade arco e flecha, de uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, resolveu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo localizado a 204 metros. Ao lançar as construídas em tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Com as fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3 segundos. Supondo a velocidade do som no ar como sendo 340 metros por segundo e desprezando as forças dissipativas e a aceleração da gravidade, assinale a opção que indica a razão entre as velocidades da flecha em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Então, gente, olha só, primeira coisa importante que ele diz para nós aqui, que a gente vai assinalar, que vai fazer muita diferença para nós, é que despreza as forças dissipativas e da aceleração da gravidade. Por que isso é importante? Dissipativas significa que não tem nem resistência do ar, nem atrito. E da aceleração da gravidade, como é um lançamento horizontal, se houvesse então a ação da gravidade, ela teria que cair e ela faria um movimento parabólico. Como eu estou desprezando isso, porque a distância deve ser razoavelmente curta para a velocidade da flecha, então eu vou admitir que ela vai andar só em linha reta. Tá feito? É isso que ele quis dizer. Os dados do exercício, então, a gente vai separar aqui que a gente tem a distância, que é o ΔS da ida, e o ΔS da volta, que é o mesmo, né? A velocidade do som, que é 340 metros por segundo, que ele deu. O tempo da flecha de alumínio, que é de 3,6, mas não é só o tempo da ida. Ela vai, bate no alvo e o som volta. Então, você percorreu essa distância duas vezes. Na ida, então, quem foi? A flecha. E na volta? Quem voltou? O som. Então, esse 3,6 é a soma do tempo de ida e o tempo de volta. E o tempo da flecha de carbono, de 3 segundos, é a mesma coisa. Só mudou a flecha, que provavelmente mudou a velocidade dessa flecha. Ele quer saber qual que é a razão entre a velocidade da flecha de alumínio em relação à flecha de carbono. Então vamos lá. O desenho vai servir e é o mesmo para os dois, né? Então, se você tem a ida, que é a flecha, e você tem a volta, que é o som. Perante o que a gente tem, a gente vai ter que fazer esse exercício de trás para frente. Por quê? Porque eu tenho a velocidade do som, que é só na volta, e eu tenho a distância do som. Se eu sei que esse movimento é um movimento uniforme, porque as velocidades do som e o da flecha são constantes, porque V é constante, eu posso usar aqui então V igual a ΔS sobre ΔT. Vamos ver como é que funciona? Como é de trás para frente, que eu tinha dito para vocês, eu vou calcular o tempo que o som gasta para voltar, beleza? Então vai ficar V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade que eu estou utilizando aqui é a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. O ΔS é 204. E o ΔT é o que eu vou descobrir. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O ΔT, o tempo que o som vai gastar para poder voltar, será 204 dividido por 340. Quando você fizer essa continha, você vai encontrar que o tempo que o som gasta para voltar será de 0,6 segundos. Ok? Esse é o tempo que ele gasta para voltar. Nos dois casos, porque a velocidade do som não altera na primeira situação nem na segunda. Tá feito?
Para eu calcular a velocidade da flecha de alumínio, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o ΔS, que eu tenho que é 204, e eu preciso do tempo. Eu sei que o tempo total que a flecha de alumínio gastou para poder ir e o som voltar vai ser o tempo de ida da flecha de alumínio mais o tempo que o som gasta para voltar. Se eu sei que o tempo total é 3,6, então o tempo que a flecha gasta para ir é o que eu vou descobrir. E aqui é 0,6. Resultado, o tempo que a flecha gasta para ir, flecha de alumínio, vai ser 3,6 menos 0,6, que dá 3 segundos. Não acabou, porque agora eu vou usar a fórmula de novo, V igual ΔS sobre ΔT, só que agora eu vou fazer isso para a flecha de alumínio. Então vai ficar assim, ó, V é igual. Quanto que vale o meu ΔS? 204 metros. E quanto que vale o meu ΔT? 3 segundos. Quando você fizer essa continha, a velocidade que você vai encontrar será de 68 metros por segundo. Valeu? Então eu tenho a primeira velocidade. Preciso encontrar agora a segunda. Vou mudar de cor aqui para a gente poder fazer. Olha só, o cálculo do tempo do som, eu não preciso calcular necessariamente a volta do som mais. Mas eu sei que o tempo total, no segundo caso, como no primeiro, vai ser o tempo que a flecha de carbono mais o tempo que o som gasta para voltar. Isso, então, vai ser, nesse caso agora, o tempo total agora é 3 segundos. Então, o tempo que a flecha de carbono gasta para voltar, eu vou descobrir. 0,6. Então, o tempo vai ser 3 menos 0,6, vai ficar 2,4 segundos. Esse é o tempo que a flecha de carbono gasta para ir. Então ela é mais rápida, né? Ela gastou menos tempo. Agora, jogando de novo na fórmula ΔS sobre ΔT, nós vamos ter que a velocidade da flecha de carbono vai ser igual a 204, que é a distância, sobre o ΔT, que é o tempo, que é 2,4. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar que a velocidade da flecha de carbono vai dar 85 metros por segundo. Vou mudar de cor de novo para a gente poder separar direitinho cada coisa que a gente está encontrando. Então a razão entre a velocidade das flechas de alumínio dividido pela velocidade das flechas de carbono será razão igual a 68 dividido por 85. Essa continha, então, 68 por 85 vai dar 0,8. Adimensional, porque eu estou dividindo metro por segundo, fica sem unidade, correto? Então, a resposta da nossa questão será a letra A. Certinho? Ela é uma questão simples em questão de conceito, mas ela não é simples em questão de montagem. Se você monta ela errada, sai tudo errado. Tá feito? Então, gente, agora vocês já podem desconfiar. Então, agora, um exercício desse tipo, que você joga um objeto e ouve o som depois, você pode desconfiar que você vai ter que dividir em duas partes. E provavelmente você vai começar de trás para frente, como a gente fez. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse era o exercício que eu queria trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.